Convidamos a igreja para que abra no primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15, versos 5 e 6. Enquanto você está abrindo a Bíblia Sagrada, também se levantando, informamos que o presbítero Jaime, ele deverá chegar ainda neste culto. Acreditamos que isso possa acontecer. Ele está no velório de uma parenta sua, que faleceu ontem e vai ser sepultada hoje. Por isso, a ausência dele até esse presente momento. O presbítero José Roberto está enfermo, o presbítero Peixoto está em viagem com a família. Por isso, não estão conosco aqui ao púlpito do Senhor. O presbítero Ulisses, acreditamos que esteja chegando também. Dito essas informações para a igreja, aí sim podemos fazer a leitura de Gênesis 15, verso 5 e verso 6. Volto a dizer, a minha Bíblia ela é revista atualizada, só que ela ainda está mais atualizada que a sua. Ela é uma edição bem nova, novíssima, e, portanto, pode ter algumas diferenças para a tua, pequenas diferenças, mas vamos lá então. Gênesis 15, versos 5 ao 6, diz assim: Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele lhes disse: Assim será a sua posteridade. Verso 6: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído ou imputado para justiça. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. A igreja do Senhor pode tomar assento em nome do Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor neste lugar. Pai, na tua casa nos encontramos, na tua casa rogamos, na tua casa oramos. Ilumina-nos, Senhor Deus, com teu Espírito Santo, porque não viemos à tua casa, Senhor, para ouvir palavra ou pensamentos, entendimentos, opiniões de homem, mas chegamos na tua casa sedentos, ansiosos, ó Pai, querendo ouvir a tua voz, a tua palavra e não a palavra do homem. Então, Senhor, te pedimos humildemente neste lugar, nesta oração, ilumina-nos a todos nós com teu Espírito Santo. Revela-nos a tua palavra nesta manhã de domingo, um dia tão lindo, ó Pai. E lindo, e digo lindo, não por causa, Senhor Deus, do tempo, se está com sol, ou nublado, ou com chuva, não. Mas digo lindo, Senhor Deus, porque é o domingo, dia do Senhor. E para nós, o dia do Senhor, não importa o tempo, ele sempre será lindo, porque é o dia reservado para estarmos todos juntos, a igreja, o corpo de Cristo, para entrar na tua casa, nos abraçarmos em comunhão uns com os outros, adorarmos no teu santo templo, no santuário. Ilumina-nos com o teu Espírito Santo, sim, Senhor Deus, e revela-nos nesta manhã a tua palavra, porque queremos, Pai, ouvir, sim, sempre, a tua palavra sobre os nossos corações. Em o nome de Jesus, nós oramos, ó Pai amado, pedindo perdão pelos nossos pecados, mas sabedores que esse perdão já foi dado, ministrado na cruz do Calvário, quando ali Jesus Cristo tomou para si todo o pecado da humanidade. Se conosco, é o que nós te pedimos em o nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor nosso Deus. Gênesis 15, versos 5 ao 6, nos apresenta, irmãos, um tema que chama a atenção da nossa alma e do nosso coração. E vou direto para vocês falar um pouco sobre essa questão. O tema que ele nos apresenta é que ele nos mostra o sonho de Deus. Esse texto, esse capítulo, esses dois versículos, nos chama a atenção do coração e da alma, porque apresenta o sonho de Deus. O sonho de Deus em criar um povo que seria seu povo. É isso que fala exatamente Gênesis 15, versículo 5. Deus quer criar um povo que seja o seu povo. E aí você tem que entender o significado da palavra sonho, que não é o sonho de sonhar,
Quando você dorme, fecha seus olhos e sonha com coisas aleatórias. Mas o significado de sonho aqui é o segundo significado de sonho que você pode encontrar nos dicionários. Não o primeiro significado do sonho, que é você fechar os olhos e dormir e sonhar com algumas coisas aleatórias. Mas o segundo significado que você encontra no dicionário. O segundo significado fala que sonho é um anseio. Sonho é um anseio, é uma vontade permanente, é uma vontade viva, é uma vontade constante que nós temos em nosso coração. Aí eu digo para você, Deus sonhou em criar o seu povo. O sonho de Deus é a vontade permanente, a vontade viva, a vontade constante. O anseio de Deus era criar um povo que fosse seu povo. Um povo que o coração do povo tivesse arraigado ao coração do próprio Deus. E este sonho, anseio, vontade viva, constante, permanente de Deus, ela se inicia e se concretiza na figura de duas pessoas, Abraão e de Sara, a sua mulher, a sua esposa. Por isso o tema da mensagem desta manhã, querido irmão e irmã e amigo visitante, você que está aqui conosco, é: sonhe os sonhos de Deus. Esse é o tema. Sonhe os sonhos de Deus, porque eles serão teus também. Guarda bem no coração esse tema. Sonhe os sonhos de Deus, porque eles serão teus também. E nela aprendemos, então, 3 lições importantes. Como aprendemos quinta-feira, quando o tempo urge, ou quando é necessário e urgente ser mais ligeiro devido às situações do culto, aprendemos que na introdução, né, irmã Pâmela, nós somos direto, como fizemos agora. E aprendemos também, como aprendemos quinta-feira passada, não é, irmã Pâmela? Aprendemos também que podemos colocar os pontos logo de pronto, os 3, para que a igreja logo tome ciência e assim sejamos mais ligeiros. Portanto, faremos assim. Primeiro ponto de hoje, da lições importantes que aprendemos sonhando os sonhos de Deus, é que você não deve desistir dos seus sonhos. Primeiro aspecto, não desista dos seus sonhos. Não deixe os seus sonhos. Não largue os seus sonhos. Segundo aspecto, não antecipe os seus sonhos. Está lembrado, presbítero Paulo? Falamos sobre isso quinta-feira. Não antecipe os seus sonhos. É o segundo aspecto. E o terceiro aspecto ou ponto, como melhor você quiser entender, o terceiro aspecto ou ponto é: não deixe de submeter a Deus, os seus sonhos. Esses são os pontos de hoje que vamos aprender com o Senhor. No primeiro ponto, não desista dos seus sonhos. Nós encontramos Abraão e Sara já de idade bem avançada. A Bíblia usa uma expressão interessante que é entrado em dias. Gosto dessas expressões bíblicas. Entrado em dias. Abraão e Sara estão bem velhos. A mulher de Abraão, Sara, não poderia gerar filhos para ele. Ela, no decorrer da sua vida de casado, descobre-se como uma mulher estéril, que não pode gerar filhos para o seu marido. Porém, Deus disse a Abraão que ele, Abraão e Sara, tornaria ele, Abraão, da descendência de Abraão, Deus faria uma grande nação. Deus coloca essa palavra para Abraão. Olha, Abraão, da sua descendência, eu tornarei uma grande nação. Mas como é que Deus iria fazer isso? Se Abraão não tinha filhos? Não tinha filhos com a sua mulher chamada Sara? E eram entrados em dias, já eram homens e mulheres de muita idade, como então ele teria uma descendência larga, grande, espaçosa, grande, se eles não tinham filhos? Quando Sara completou então 90 anos de idade, ela recebeu a promessa divina que teria um filho dentro de 1 ano. Abra a tua Bíblia em Gênesis 17, verso 17. Gênesis 17, você vai avançar algumas folhas, e o interessante, e é bom você saber disso, acredito que saiba, é que você, ao avançar algumas folhas da Bíblia Sagrada, ao avançar alguns capítulos da Bíblia Sagrada, dependendo do contexto, você não está avançando só uma folha, não, e nem avançando um dia na vida dos personagens bíblicos, não. Mas você pode estar avançando meses, pode estar avançando anos, pode estar avançando décadas, quando você passa de um capítulo para outro. Mas, indo para o capítulo 17, no verso 17,
nós encontramos a seguinte informação da palavra do Senhor Deus para os nossos corações. Diz assim: então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Diz Abraão neste momento aqui. No verso 21 e no verso 22, nós obtemos mais informações, porque aqui nesse momento Deus está falando com Abraão, está dizendo novamente para ele que ele haveria de ter filhos e que a descendência dele seria próspera e seria inúmera pela face da terra. Lá no versículo número 21 e no versículo 22, a palavra diz assim, vamos a ela neste momento também, verso 21, Deus fala: mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você. Deus dizendo para Abraão, neste mesmo tempo, Abraão, daqui a um ano, Sara dará à luz. E olha que Abraão é um homem de 100 e ela de 90, e Deus está dizendo que daqui a um ano ela daria à luz a um filho. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Então eles tinham essa noção, eles tinham essa informação que Abraão haveria de ter filhos, sua descendência seria enorme. Mas essa informação de Deus, essa palavra de Deus, não é só para Abraão, mas ele também está falando com Sara. Ele está colocando para Sara também que ela seria mãe de nações. Ela deveria saber disso também. Não só Abraão seria pai de nações, mas Sara seria mãe de nações. Nós podemos verificar isso lá no versículo de número 15, quando Deus fala, capítulo 17, verso 15. Deus disse a Abraão: a Sara, sua mulher, você não mais chamar de Sara, porém de Sara, eu abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu vou abençoar Sara, e ela, Sara, se tornará nações. Reis de povos procederão da sua esposa, Sara. Então a bênção, a palavra, a promessa, não somente está colocada para o homem Abraão como pai de nações, mas também é colocada para Sara. Deus coloca claramente que dela haveriam de nascer reis de povos nasceriam dela, que seria mãe também de nações. Então a promessa de Deus vem para os dois. Aqui não é colocado Abraão como sendo maior ou melhor do que a sua própria esposa Sara, mas é colocado que os dois haveriam de ter um filho e que os dois haveriam de ter uma descendência próspera e inúmera pela face da terra. Ele pai de nações e ela então mãe de nações. Reis haveriam de nascer através de Sara. Essa promessa ela ocorre por duas vezes, sendo que na primeira foi onde o nome deles foram mudados, o nome de Abraão e de Sara foram mudados. E na segunda oportunidade, ou na segunda ocasião, é quando ocorre uma teofania. A teofania é uma manifestação, é uma aparição de Deus. Deus se manifesta, aparece a Abraão através da visitação de anjos. E quando Abraão olha de longe aqueles anjos achegando-se a ele, Abraão corre em direção a eles, coloca o rosto em terra, reconhece que Deus está ali, que é Deus que está naquele lugar, por isso que ele coloca o rosto em terra. Neste momento é uma teofania, manifestação de Deus através da presença de anjos. E nessa hora, então, ele escuta novamente a profecia acerca de um nascimento de um filho seu. Antes ele pede a Sara para ela cozinhar bolos para os visitantes. E ele traz leite para o visitante, traz alimento para o visitante. Sara cozinha os bolos, Abraão traz o bolo, traz o leite, Abraão traz um gado e ele assa o gado. Abraão traz um banquete para os anjos comerem. Ali aqueles anjos é a manifestação de Deus, que novamente está diante de Abraão. E quer ali colocar para Abraão que ele vai ter um filho, ele e Sara haveriam de ter um filho. Quando o anjo fala, e na verdade é Deus falando, que Abraão haveria de ter um filho, e já entendemos que de Gênesis 15 para Gênesis 17, não apenas um dia ou um mês, mas anos se passaram desde a primeira vez que Deus falou que ele haveria, olhe para os céus, porque a sua descendência será como as estrelas no céu, ou seja, será enorme. Observamos que anos já se passaram, e Deus volta a falar com Abraão, e quando ele fala, Sara, que já tinha cozinhado os bolos, ela está agora escondida
escondida, escutando a conversa entre Abraão e os anjos. Mas é claro que você não faz isso, né, querida irmã? Você não escuta conversas atrás de portas, né? Sara estava fazendo, mas isso aí foi Sara, tá? Só Sara, deixa Sara fazer, porque tinha um propósito. Sara, então, ela ouve que vai ser mãe. E ela sorri com incredulidade. Gênesis 18, verso 12. Agora avance mais ainda. Você não está avançando em dias, não está avançando em meses, você está avançando em décadas, está avançando em anos. Então, no capítulo 18, versículo 12, você tem esse momento especial que nós acabamos de relatar aqui. E eu quero ler para você, já desde o versículo 10 de Gênesis 18. Um deles é um dos anjos, Deus falando. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Sara, o que você está fazendo aí, minha filha? Bom, Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso, Sara, versículo 12, riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma. Ela riu para ela mesma, no seu íntimo, riu para ela mesma, dizendo para si mesma. E ela fala para si mesma. Olha o que ela diz: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão, porque Deus conhece todas as coisas e escuta todas as nossas falas. Ele escuta, ele sabe o que nós pensamos e sabe o que nós falamos. E era Deus que estava ali. E então a Bíblia diz, versículo 13, então o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu? Dizendo, será verdade que darei à luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Existe, igreja? Existe algo demasiadamente difícil para que Deus possa realizar ou fazer? Não existe, porque Deus pode todas as coisas. O que é impossível para nós, para Deus é perfeitamente exequível, possível para Deus. Por isso, ele fala claramente para que Abraão ouvisse e para que Sara soubesse, por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Estamos dizendo de uma mulher de idade muito avançada e que era estéril e que agora haveria de dar um filho, ter um filho para o seu marido, que também era de idade avançada. Olha como é que Deus pode todas as coisas. Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você, diz o Senhor. E Sara terá um filho. Então Sara teve medo, maestro Edson Silva, e negou, porque quando estamos diante de Deus e fazemos algo que Deus mostra claramente e nos repreende por esse algo que nós acabamos de fazer, e a gente percebe que Deus não se agradou daquilo que a gente faz, a gente tem receio, a gente tem medo, e Sara teve receio e medo, porque ela sabia que de fato tinha feito aquilo. Ela riu e mostrou incredulidade. Ainda que ela dissesse que não, negasse, e ela sabia que Deus sabia de fato que ela tinha feito isso, e isso promoveu no seu coração o receio, o que é normal acontecer conosco também. Quando fazemos coisas que não agradam a Deus, e sabemos claramente que aquilo não agrada a Deus. Pastor, como é que eu sei que algo não agrada a Deus? Leia a Bíblia Sagrada, ela é um manual que nos mostra a forma de comportamento e procedimento que devemos ter diante dos homens na face da terra. Então Sara teve medo e negou, dizendo, eu não ri. Ele, Deus, porém, disse, não é verdade, é certo que você riu. Deus sabia que ela tinha ido naquele momento. Aqui, nesse momento, quando a gente observa Sara sorrir com incredulidade, ela julga ser impossível de se cumprir a promessa de Deus, haja vista a sua idade muito avançada. Apesar de Sara negar que o seu riso ocorreu no sentido de zombaria, Deus, Miriam Pereira, conhece o nosso coração. E conhece, irmã Margarida, a intenção do nosso coração. Por isso que Deus coloca claramente que não há coisa difícil para Ele fazer, mostrando para ela que se Ele quisesse, Ele faria, e Ele queria fazer. Havia um anseio,
a vontade viva, constante, permanente. E isso que significa sonho de Deus. Que Deus queria criar o seu povo através de Abraão e através de Sara. A partir daí, Sara, que tinha dúvida, não tem mais dúvida. Não tem mais. A dúvida deu lugar à fé no coração de Sara. Sara foi revigorada com essa palavra de Deus. Existe algo demasiadamente difícil que eu não possa fazer? Terás um filho daqui a um ano. Sara foi revigorada. E a promessa foi cumprida, irmãos, com o nascimento de quem? De Isaac. Isaac nasce. Depois de um ano, Isaac nasce. A questão é, irmãos, a grande questão aí é que você pode imaginar que depois que Deus disse a Abraão, lá em Gênesis 15, quando ele mostra os céus, que ele ia gerar um filho e de seus descendentes nasceria uma grande nação, talvez você pense que a coisa foi imediata. E eu vou bater nessa tecla de novo, não foi imediata. Na verdade, Isaac nasce depois de 25 anos que Deus tinha feito essa promessa para o coração de Abraão e para o coração de Sara. São 25 anos. Olha o tempo. Como é que era o Brasil há 25 anos atrás? Como é que era a sua vida há 25 anos atrás? Tira 25 anos da sua vida, vê com que idade você teria 25 anos atrás e lembra como é que era a sua vida há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás, a minha esposa Luciana estava tendo nosso filho, Lucas. 25 anos atrás. Nós éramos bem mais jovens. E você, há 25 anos atrás, também estava tendo um filho há 25 anos atrás? Estava? Como é que era a sua vida há 25 anos atrás? Onde você morava há 25 anos atrás? O que você fazia há 25 anos atrás? Quais eram os seus sonhos? Vontade viva, constante, permanente e anseios há 25 anos atrás. Quem governava o Brasil há 25 anos atrás? Muita coisa acontece em 25 anos. E Isaac só nasceu, o filho de Abraão e Sara, 25 anos depois do filho da promessa. Então, Abraão e Sara ficaram com essa ideia que haveria de ter um filho, e só 25 anos depois, no tempo de Deus, é que Deus realmente deu a eles essa criança. E você que está aqui, colocado aqui, você acha que a sua vitória no Senhor está demorando? A vitória de Abraão e Sara demorou 25 anos para acontecer. 25. E você acha que a sua vitória está demorando? Há quanto tempo você está esperando que aconteça, o seu sonho seja realizado pelo Senhor? Sonhe os sonhos de Deus, e eles serão teus também um dia. Sonhe. Abraão esperou muito tempo para ver o seu sonho realizado, ter um filho. Ele queria ter um filho, mas não teve. Mas Deus prometeu dar a ele, e ele esperou esse tempo de Deus sobre a sua vida. E eu pergunto para você hoje, então, qual é o teu sonho? Qual é o teu anseio? Qual é a tua vontade viva, constante e permanente, que não para de bater na porta do teu coração, dizendo, eu quero isso, vai acontecer isso, tem que acontecer isso, não aguento mais para que isso aconteça. Qual é o seu sonho que você espera tanto acontecer? Mas se você está esperando acontecer um sonho, eu te digo mais uma coisa, então, por favor, não antecipe o seu sonho. Porque esse é o segundo ponto, o segundo aspecto dessa mensagem. Sonhe os sonhos de Deus e um dia eles serão teus também. Não antecipe os seus sonhos. Abraão se permitiu ser incentivado por Sara a ter um filho com a sua serva pessoal chamada Agar, a egípcia. Olhe lá em Gênesis 16. E quando você olha em Gênesis 16, se você estava em Gênesis 18, está voltando para 16, então você está voltando aí em décadas. Você está voltando em décadas, não em um dia, nem um mês, mas em décadas. Porque no 18 você viu que a história mostrando depois o nascimento do filho de Abraão. Mas agora você está voltando e voltando, você volta em décadas. Volte para o Gênesis 16. E voltando para Gênesis 16, retrocedendo em anos, verso 1 ao verso 4. E eu digo, não antecipe os seus sonhos. Não antecipe. Ora, vou falar aqui o nome dos dois já da forma modificada.
que a gente entende melhor. Ora, Sara, a mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, chamada Agar. Então Sara disse a Abraão: eis que o Senhor me impediu de dar luz a filhos. Quando ela fala impediu, se entende que ela é estéril. Impedimento de Deus para a mulher no seu ventre significa que essa mulher é estéril. Eis que Deus me impediu de dar luz a filhos. Tome, pois, a minha serva Agar. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E ela continua, verso até o 4. Então Abraão concordou com o plano de Sara. Então Sara, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, a egípcia chamada Agar, serva da mulher chamada Sara, portanto sua senhora, Agar começou então a olhar com desprezo para sua senhora. É como ela dissesse: olha, você é minha senhora, você manda em mim, você tem o mando sobre a minha pessoa, a tal ponto que até o meu corpo você manda, pois entregou meu corpo para o seu marido. Mas quer saber de uma coisa, Sara, eu posso fazer uma coisa que você não pode fazer, eu posso dar filhos para o teu marido. Então ela olha com desprezo, desdém para Sara, porque Sara não poderia dar luz, dar filhos para o marido dela. E quando ela faz isso, diz a Bíblia Sagrada no versículo número 4, vamos voltar a ele. Teve relações com Agar, ela ficou grávida, ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. E aí cresce no coração de Sara um desejo de punir a mulher chamada Agar. Abraão se permitiu ser incentivado por Sara a ter um filho com sua serva pessoal, Agar, jovem egípcia. Para isso, Sara se utilizou de um costume frequente na antiga Babilônia. Não existia Israel. Israel vai nascer através de Abraão e Sara, através de Isaac e seus filhos, aí nasce Israel. Mas agora não há Israel ainda. Deus está começando a criar o seu povo com o primeiro casal. Então Sara usa o costume frequente na antiga Babilônia, onde ela estava. E na antiga Babilônia havia uma norma legal. A norma legal era que uma esposa estéril poderia prover de uma outra mulher que não fosse estéril para dar luz, para gerar filhos para o seu marido em seu nome. Foi o que ela fez. E geralmente se pegava a criada, a serva, a escrava, para ser feito isso. E foi o que ela fez. Então ela está dentro dos costumes da antiga Babilônia, onde ela estava morando. Então a mulher geralmente, como diz o nosso conhecimento aqui em termos dessa lei, era uma criada. Mas se Sara usou a norma legal da antiga Babilônia para pegar uma criada sua, entregar ela o seu corpo para o seu marido ter relações, de ter um filho em nome dela, Sara também usa um antigo costume e uma lei muito comum na antiga Mesopotâmia. Se essa escrava, essa criada, de alguma forma faz algo que desagrada a sua senhora, ela pode punir essa escrava. Ela pode humilhar essa escrava. E foi o que ela fez. Agar desprezou. Então ela usa de uma lei comum na Mesopotâmia e pega Agar e começa a humilhar Agar. E Agar foge da sua presença por causa disso. Está lá no versículo de Gênesis 16, versículo 4, e observamos também que no versículo 6, Abraão responde a Sara, quando ela no versículo 5 tinha dito que havia uma afronta de Agar contra ela. Abraão, então, no capítulo 16, no versículo de número 5, ele vai falar com ela, vai falar com Sara e diz: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Ela fala: eu mesma pus a minha serva em seus braços, Abraão. Ela, porém, minha serva, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. No versículo 6, Abraão responde então a Sara: você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. E assim dizia mesmo os costumes da Mesopotâmia. A senhora tinha poderes para punir aquela que tinha desprezado ela, que era sua criada. E Sara faz isso, ela despreza, ela vai humilhar a Agar e Agar foge da sua presença. Mas o fato é que Abraão e Sara anteciparam o seu sonho. Anteciparam o sonho.
O sonho era esperar. Deus disse: darei um filho a você, Abraão e Sara. E ele será alguém que, através dele, a sua descendência vai crescer nesta terra, como a areia da praia do mar e como as estrelas no céu. Mas eles anteciparam os sonhos. Sara era estéril e ela sentia aquilo com uma vergonha no seu coração, dela ser estéril. Por isso que ela pega a escrava e por isso que ela entrega para Abraão. Deus então havia feito a Abraão, dito a Abraão que ele seria pai, mas Sara se desespera e ela não quer esperar. E então ela vai e pega a escrava, entrega a Abraão e através dela, Abraão, eu também serei mãe. Mas os planos deram errado, sabe por quê? Porque dentro de uma solução divina que Deus queria dar ao casal, o casal preferiu uma solução humana. A solução humana foi encontrada por Sara e Abraão apoiou a decisão de Sara. Sempre que você quer antecipar o seu sonho, o sonho que Deus quer realizar na sua vida, pode ter certeza que algo não vai dar certo, que algo vai dar errado. Eles buscaram solução humana para a aparente demora de Deus em cumprir o que havia prometido a eles. Como um feto no ventre de sua mãe, como uma criança no ventre da sua mãe, o nosso sonho tem de passar por um período determinado por Deus de gestação. E só vai nascer na hora que Deus quiser. Não antecipe o seu sonho, não antecipe o seu anseio, não antecipe sua vontade constante, permanente e viva que está dentro do seu coração. Não antecipe pensando que é Deus que está mandando você fazer, e na verdade é o seu coração, porque as coisas podem dar errado. Será que o seu sonho deu errado? Ou ainda não aconteceu? Justamente porque você está querendo antecipá-lo ao seu jeito e maneira, já projetando tudinho como você irá fazer, em que mês e ano irá acontecer? Tome cuidado, talvez você esteja antecipando o sonho de Deus. E o último, para terminar, não deixe submeter a Deus os seus sonhos. E aí a gente vai voltar para o capítulo 15. E vamos ficar atento no versículo de número 5, do versículo de 1 ao 6, para poder explicar para você melhor. Voltando em Gênesis 15, quando Deus faz aliança com Abrão, no versículo 1 diz assim: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, ou seja, que Ló foi preso, e depois que Melquisedeque abençoou a Abrão, toda essa história anterior. Depois dos acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão, numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Deus está dizendo: Abraão, tem medo não. Tem medo não, porque eu, teu Deus, eu sou o teu escudo. E essa palavra, Deus, ela repete para você nesta manhã de domingo. Tenha medo não, não tenha receio não, porque Deus é o teu escudo. O escudo é colocado na nossa frente para nos proteger das flechadas ou de dardos que são lançados pelo maligno na nossa direção. Há um grande escudo colocado por Deus na sua frente, é o escudo da fé. E que esse escudo te guarda, te protege. Deus fala claramente para Abraão: Abraão, olha, eu sou seu escudo. E ainda que as pessoas venham contra você, eu tenho aliança com você, como Deus tem aliança conosco, que somos o Israel espiritual de Deus, através de Jesus Cristo. Nós acreditamos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, temos o Espírito Santo em nosso coração, o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós, e então nós também temos esse grande escudo da fé, que nos guarda, que nos protege. No verso 2, Abraão responde então a Deus: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? Ele fala: eu não tenho filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno, ou seja, não é meu sangue. O Eliezer, ele não é meu sangue, Deus, mas ele é o herdeiro da minha casa. Abraão continuou: tu não me deste descendência, e um servo nascido da minha casa, ele será o meu herdeiro.
Abraão conversa com Deus, Abraão tem intimidade com Deus, Abraão fala com Deus. Nós, igreja, temos que falar com Deus, nós temos que ter intimidade com Deus, temos que conversar com Deus. Conversar com Deus é quando nós oramos, e quando oramos na nossa conversação, quanto mais você conversa com Deus, mais você adquire intimidade com o Senhor. Quanto mais você falar com Ele, suplicar, pedir, agradecer, glorificar, adorar a Deus, mais você ganha intimidade com Deus, com o Senhor Deus. E Abraão era íntimo de Deus. Abraão é conhecido como pai da fé, porque ele tem essa intimidade, ele conversa com Deus, ele mostra o que está no seu coração para o Senhor Deus. Tu não me deste descendência, meu pai, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Verso 4, e eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, capítulo 15, verso 4, esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será, diz ele, o seu herdeiro. Aí entra o versículo 5 e o 6, que são maravilhosos. Então o Senhor o levou para fora da onde? Da tenda. Ele estava na tenda. O Senhor levou para fora da tenda e disse, Abraão, olhe para os céus e conte as estrelas, se você puder contá-las. E ele disse, assim será a tua posteridade, a tua descendência, como as estrelas nos céus. E ele mostrando aquelas inúmeras estrelas no céu, ele fala, assim será a tua descendência e posteridade. Será muita gente, Abraão, muita gente que eu vou te dar. E ele continua, né? Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado, atribuído para a justiça. Abraão crê no que Deus fala. Olha para os céus, conte as estrelas, se puder contá-las, assim como são as estrelas no céu, que não tem como você contar, assim será a tua descendência nessa terra. E Abraão creu. Aí está o pai da fé, porque ele acreditou no Senhor Deus. Eu digo para você nesta manhã, olhe para os céus, olhe para a imensidão dos céus, olhe para a grandeza dos céus. À noite, olhe para os céus e veja as estrelas nos céus. Olhe para os céus e veja um Deus assentado no trono nos céus, como Estevão, o diácono, em Atos dos Apóstolos, viu o céu se abrir e ele viu Deus. Olhe para os céus e veja Deus assentado no trono. Olhe para os céus e apresente para Deus o seu anseio, a sua vontade viva, permanente e constante, que você e eu damos o nome de sonho, o nosso sonho. Apresente para Deus o teu sonho e entenda que quando está apresentando para Deus o seu sonho, você está submetendo a Deus o seu sonho, porque os sonhos de Deus, eles podem ser também os teus sonhos também, desde que você apresente ele para Deus, para o Senhor. Quando Jesus estava diante de Jairo, Jairo, lá no Novo Testamento, dos Evangelhos, já estava entristecido, porque levava Jesus para sua casa, e depois teve que, quase que desistiu disso, quando mensageiros chegaram e disseram, Jairo, não leva ele não, não leva o mestre não, faz o mestre perder tempo não, Jairo. Por quê? Porque a sua filha acabou de morrer na sua casa. Nós viemos aqui para informar isso a você, trazer você de volta para você enterrar, sepultá-la. Tua esposa está à tua espera na tua casa. Então não incomode mais ao mestre nazareno chamado Jesus. E Jesus olha para Jairo e diz, olhando para os seus olhos, Jairo, não temas, mas creia, igreja, somente. Olhe para os céus, não temas, mas creia somente e apresente o teu sonho para Deus. Por quê, meu pastor? Porque o teu sonho pode ser também o sonho de Deus.